Você está ao vivo. Só o pastor Isaías já. Isaías underline oficial. Isaías. Papai Senhor. Pai do Senhor, povo de Deus. Boa noite a todos. Está chamando já nosso amigo, procurando aqui, solicitando ele aqui, para nós falarmos sobre um tema que está na cabeça de muita gente. Acho que já entrou aí, pastor. Vai entrando, vai compartilhando, manda o link para as pessoas que quiserem entrar também. O tema é segredos de um bom pregador, segredos de um pregador, ou segredos de uma pregação. O pastor Isaías vai estar falando profundamente um pouco mais. E é o seguinte, é uma questão, é uma questão, é uma Não pode perceber. pastor Isaías, eu vou ter que fazer o seguinte, acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Não tem problema. O tema é esse. Segredos de um pregador. Pastor, tá conseguindo entrar? Pastor Isaías, o senhor está conseguindo entrar? Se o senhor não estiver conseguindo entrar, manda algo no meu privado aí, que eu tento ver aqui. Vamos ver o que está dando aqui quando eu chamo o pastor. Olha lá. Aparece a fotinha dele. Estou mandando para o senhor aí, pastor. Pastor Isaías Cordeiro. Meu amigo, Graça, meu professor. Pai. Graça e paz, meu nobre. Tá Deixa eu ajeitar aqui. tudo certinho aí? O que eu estava chamando o senhor não estava entrando. Mas eu já estava falando um pouco sobre o assunto, na verdade, falando e procurando pelo senhor aqui, e já Sim. abordando e pedindo para o pessoal compartilhar o link para... Não pode deixar, acho que tá audível, tá bem audível, né, pastor? Tá, tô entendendo. Vê se você consegue ver que eu escrevi aí o tema, já está aí? Tá, Já tá. tá aqui já. Beleza. Deixa eu abastecer aqui. Então aqui é o seguinte, coloca mais para nós. Tomando um chazinho aqui, passou essa chuva aqui, deu coisa boa. Então é o seguinte, como eu estava falando antes do pastor entrar, o tema que vai ser abordado hoje, esse tema que está aí, é um tema que está na cabeça de muita gente. É um tema que ele precisa ser abordado, né? Como, por exemplo, temos aí alguns meninos, homens, mulheres de Deus, que pregam a palavra de Deus, que têm a tendência da pregação da palavra de Deus, que querem ser apregoeiros, que têm esse chamado, que têm essa vontade de pregar a palavra de Deus. E muita gente fala, né, pastor Isaías, e pergunta, algumas pessoas já perguntou para mim, fala assim, Paulo, como lidar com o público, como quebrar a timidez para lidar com o público, né? Eu estava vendo um dos vídeos do senhor esses últimos dias, lógico que eu sou suspeito de falar, pastor Isaías, eu já disse aqui, meu professor, né? Hoje um tema um pouco diferente, ele vai aprofundar, mas
há bem tempo já há alguns anos já, eu estudo com o pastor Isaías, e ele, pelo instituto que Deus deu na mão dele, pelo ministério dele, tem nos ensinado, tanto na parte aí escatológica e várias outras áreas da teologia. Mas como lidar com o público? Porque quando eu fui chamado para ser pregador, pastor Isaías, quando eu entendi na minha vida que eu ia ser pregador, o povo que já está por aqui, já tem uns comentários ali, pessoal que vai entrar, eu recebi o meu primeiro convite. Aí a pergunta foi, como que eu vou lidar com o público? Quais são os campos, o pastor Isaías vai falar sobre isso, quais são os campos que eu preciso abordar, que eu preciso entender na minha vida, para que eu possa lidar com esse público. Para onde olhar, como falar, o que falar na hora certa de falar, entendeu? Tentar ser o mais ético possível. Tudo isso vai ser abordado hoje aqui nessa live com o nosso amigo pastor Isaías Cordeiro, pastor conferencista e um grande professor e mestre. Eu passo a palavra para o senhor agora, e eu que entrar aí de pergunta, nós já vamos lendo e vamos fazer esse bate-bola aí. Graça e paz, pastor Isaías. Graça e paz, homem de Deus, Luiz Paulo, nosso aluno aí. É uma honra estar com você aqui, fazendo essa live de bastante relevância para os dias atuais, que é falar da pregação, segredos de um pregador é o tema, ok? E quero já desejar uma boa noite a você e a todos que já estão presentes aí conosco para deleitar desta pequena exposição das Escrituras Sagradas, ok? Amém, boa noite. Já convidando aí, você que está aí, já pode botar o tema, pode colocar aí o texto bíblico, a base que nós vamos estar fazendo essa exposição das Escrituras, baseado nesse tema, Segredos de um Pregador. Este quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, pastor e conferencista Isaías Cordeiro. Sou aqui do Rio de Janeiro, da cidade de Tanguá, no nosso bairro aqui, o bairro Dux, Tanguá. Então, você já coloque aí, para a gente ganhar tempo, já coloque aí, fixa, você que está fazendo parte dessa live, compartilha aí, já vai compartilhando com seus irmãos, 5 amigos, e coloque aí o tema, Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, e a partir do versículo de número 7. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, e a partir do versículo de número 7. Nós vamos fazer uma pequena exposição bíblica dentro dos 3 temas que temos como da pregação, que é o tema, os 3 tipos de sermões, que é o temático, o expositivo e o textual, temático, expositivo e textual. Hoje nós vamos trabalhar dos 3 sermões, nós vamos trabalhar no sermão expositivo. Nós vamos trabalhar dentro da pregação, dentro desses 3 tipos de sermões, nós vamos trabalhar com o sermão expositivo, ok? Então, vamos aqui já, para a gente ganhar tempo, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4 e no versículo a partir do 7. Você que está participando aí, pode colocar, escreve aí nos comentários esse texto bíblico que estaremos tomando como base para a nossa exposição bíblica e sobre o tema Segredos de um Pregador, ok? Se quiserem
escrever também, você que está participando, fique à vontade. O tema Segredos de um Pregador pode escrever aí. Esse é o nosso assunto. Ok? Então, João, capítulo 4 e versículo 7, a Bíblia nos deixa aqui escrito que vai ser a nossa introdução. Então, para a nossa introdução, nós vamos ler o versículo 7 do capítulo 4 do Evangelho segundo João, e já vamos entrar na nossa introdução. Diz aqui o primeiro versículo, que diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Ponto. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Como nós estamos aqui falando nesta pequena introdução, eu já quero chamar a atenção aos ouvintes dessa live, né, que a pregação, ela tem as suas três aplicação para você montar um sermão. Ele tem que, primeiramente, ter o seu tema, né, que é ali a introdução, né, o tema e a conclusão do sermão, que a gente chama de tema, aplicação e conclusão. Então, todo sermão, ele precisa ter o tema, né, a aplicação e a o tema, né, a aplicação e a conclusão do sermão, ok? Então, como o sermão, ele em primeiro lugar, ele tem o seu tema, perceba que o tema já está aqui do assunto que foi abordado entre Jesus e a mulher. Qual é o tema que nós encontramos aqui no versículo 7? É a palavra chamada água. Então, perceba que a introdução do texto é quando o texto diz que a mulher foi ao poço para buscar água. Então, se o tema é água, você vai perceber que Jesus, ele vai bater no tema. Ele vai introduzir o assunto de acordo com o tema. Se a mulher foi buscar água, perceba que Jesus, o texto bíblico, vai dizer, ó, veio uma mulher de Samaria tirar água. Então, se você fosse colocar um tema à pregação, o tema seria água. Alguma coisa concernente à água, a água da vida, a água que cura, a água que salva. Então, o tema, a temática da pregação seria água. E perceba que Jesus, observando isso, ele continua no tema, que o texto vai dizer aqui. E disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Então, perceba aqui que Jesus não saiu do assunto. Que às vezes tem muitos pregadores, aqui eu estou dando já a introdução, tem muitos pregadores que às vezes até sai do assunto porque ele não dá tema. Ele não coloca o tema na pregação. Aí ele começa a dar tiro para todo lado. Ele começa em Gênesis, daqui a pouco está no Apocalipse, daqui a pouco está falando de um tema, está falando de outro, de um assunto, entre outro assunto, e acaba falando muito e não falando nada. E uma das coisas que a gente fala na pregação, um tema, na comunicação, é o seguinte, é que a comunicação, ela precisa se fazer entendido. Ela precisa se fazer entendido. E não simplesmente colocar informações. Comunicação não é informações. Grave isso.
comunicação não é passar informação, e sim se fazer entendido. Eu vou repetir porque é didático. Já grave aí, você que é pregador, já vai anotando aí na sua casa. Então, comunicar não é passar informações. Comunicar é se fazer entendido. Grande abraço aí para o meu filho, Jonatas Manhães. Tá aí, entrou aí, filho, um grande abraço, um grande beijo aí. Ok? Grande beijo aí para você, meu filho, Jonathan Manhães. Jonathan. Ok? Benção. Jonathan Manhães. Então, comunicar não é passar informações. Comunicar é se fazer entendido. Então, é por causa da importância do pregador dar o tema à mensagem. Então, todo pregador precisa dar um tema a uma mensagem, senão ele vai de um lado para o outro, ele entra, fala muita coisa e acaba não falando nada. Você já viu aquela pessoa que fala e não se faz compreendida, fala muita coisa e acaba não falando nada. Então, baseando aqui, você perceba que a mulher foi buscar água. Então, o assunto que vai, a pregação que vai girar em torno deste conteúdo é o quê? É a água. Ok? Então, aqui você já encontra a introdução, ok? Então, essa só foi uma introdução. Nosso tema central aqui você anote aí, você que está escrevendo, você que está na nossa live aí, você pode escrever aí que nós vamos falar sobre as 3 áreas da comunicação. Esse vai ser o nosso assunto. As 3 áreas da comunicação. E eu queria que você que está assistindo essa live colocasse aí, escreve aí nos comentários, né, as 3 áreas da comunicação. Escreve aí. Número 1, intelecto. Primeira área da comunicação. Número 1, escreva nos comentários. Intelecto. Todo pregador, ele precisa, em primeiro lugar, atingir o intelecto dos seus ouvintes. Escreva aí no comentário. Todo comunicador, todo pregador, em primeiro lugar, precisa atingir o intelecto dos seus ouvintes. Número 1. Número 2. Todo comunicador precisa atingir as emoções dos seus ouvintes. Eu vou repetir. Número 2. Todo pregador ou todo comunicador, ele precisa atingir as emoções dos seus ouvintes, ok? Anote aí. Número 3, ele precisa atingir a vontade dos seus ouvintes. A vontade dos seus ouvintes, número 3. Anote aí, você que está em nossa live. Número 1, você precisa atingir o intelecto. Número 2, você precisa atingir as emoções dos seus ouvintes. Número 3, você precisa atingir a vontade dos seus ouvintes. Pastor, o que seria atingir a vontade dos meus ouvintes? Você precisa levar os seus ouvintes a praticar, a fazer aquilo que você comunicou. Mas, indo por parte, nós vamos começar primeiramente sobre o intelecto. Um pregador, ao longo do tempo, eu vou falar alguns textos aqui por alto, e eu creio que depois você procure aí na sua Bíblia Sagrada. Muitos pregadores, ao longo do tempo, nosso evangelista Paulo, colocou a responsabilidade na pessoa do Espírito Santo. Ele diz,
Não, vai lá, pega no microfone, porque Deus vai falar, Deus vai te usar. Enche a tua boca, abre a tua boca, que Deus vai encher, mas não funciona assim. Não é assim que as coisas funcionam. Se o pregador não tiver informações para atingir o intelecto dos seus ouvintes, não tem como você iniciar uma comunicação querendo atingir o coração do ouvinte em primeiro lugar. Existem aqueles pregadores que quando já começa a pregar, ele começa a gritar, desesperado, vai atropelando tudo, já querendo levar os ouvintes a um emocionalismo. Não funciona assim. Todo ser, o ser é tricotomo, todo ser é tricotomo. É corpo, alma e espírito. No corpo estão as suas ações. Na alma estão os seus sentimentos. E no espírito está a conexão, o psique do entendimento das coisas de Deus. Então, todo pregador, evangelista Paulo, ele precisa, em primeira comunicação, atingir o intelecto dos seus ouvintes. Depois, as emoções. Eu costumo dizer algo grave isso que eu vou dizer, se você puder escrever no seu caderno, aí você escreve. Todo pregador que começa com as emoções, ele está querendo manipular os seus ouvintes. Isso é muito grave. Anote isso, porque isso é grave. É grave. Todo pregador que você observar que ele está querendo iniciar a sua comunicação atingindo o coração, é um manipulador. Ele está querendo manipular a plateia, manipular a igreja, porque uma comunicação não se começa pelo coração. Toda comunicação se começa pela razão. Razão, número 1. Emoção, número 2. Vontade, número 3. Então, todo comunicador que tenta começar com o coração dos seus ouvintes, pode anotar aí, ele é um manipulador, ele vai querer manipular os seus ouvintes até o final da sua pregação. E nós vamos encontrar isso no texto bíblico. Então, abra sua Bíblia aí, que eu vou mostrar no texto bíblico essas 3 áreas que na comunicação de Jesus, ele atingiu as 3 áreas da mulher. Vamos lá. Versículo 9. Vamos ler o versículo 1 que a gente lemos para dar sequência. Nos acompanhe aí no seu texto bíblico. Você que chegou agora, você abre a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 4, a partir do versículo 7. Como eu já fiz o comentário do 7, eu só vou ler para a gente pular para o próximo. Veio uma mulher de Samaria tirar água, ponto. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. Vamos ver aqui que a comunicação de Jesus começou pelo intelecto e não pelo coração. Vamos lá. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Pastor, onde está aqui a comunicação pelo intelecto? Perceba que eles estão no campo da razão. Intelecto. No campo da razão. Jesus falou, dai-me de beber. E a mulher retrunca na sua razão, ela disse assim, como tu, sendo judeu, me pede de beber, que sou mulher samaritana? Ó, razão, intelecto. A conversa
deles estavam no campo da razão. Jesus levou a mulher para o campo da razão, intelecto. Não sabes tu, ó, conhecimento, informação. Não sabe tu que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Então perceba aqui que a primeira comunicação, ou o primeiro passo de um comunicador, ele precisa iniciar a sua prédita com a razão e não com as emoções, né? Que às vezes tem pregador que quando começa a pregar, já começa a dizer que está sentindo isso, sentindo aquilo outro. E eu quero já dizer uma coisa para você. Os 5 minutos que você pega no microfone e você está conversando com o seu público, eu uso a palavra público, que é uma palavra pedagógica, mas com a igreja, como estamos tratando aqui de igreja, mas dentro da pedagogia a gente usa público, a palavra público. Então, quando você está comunicando com o seu público, nos 5 minutos que você pega no microfone para falar com o seu público, não é Deus falando, não, irmão. Não. É você falando. Você Isso é acha que é muito Deus importante. falando. Será que Deus vai ficar dando boa noite para alguém? Não, é você que está dando boa noite para a pessoa. Você está começando uma comunicação. Uma pessoa tem pregador que já começa a comunicação falando em línguas estranhas, mal pegou no microfone, começa a dar rajada de línguas estranhas. E um comunicador, já deixando aqui uma boa informação aqui, um bom comunicador, ele precisa ter algo chamado controle cognitivo. Eu vou repetir. Todo pregador, todo comunicador precisa ter algo chamado controle cognitivo. Já vi pregador dar tapa e jarro de água em cima do púlpito, derruba jarro de água. Isso é falta de controle cognitivo. Uma das coisas que a gente aprende na comunicação é que é o pregador que domina o público, não é o público que domina ele. Não é o público que tem que te dominar. Às vezes a pessoa fica nervosa, ali, aquela timidez, aquele nervosismo, aí acaba deixando o público dominar ela. Mas você não pode deixar o público te dominar, é você que domina o público, não o público que te domina. Então, uma das coisas que você precisa ter como um bom comunicador é o controle cognitivo. Se você quiser escrever na live aí, pode escrever. Uma das coisas que o pregador precisa ter é o controle cognitivo. Então, você precisa entender que os seus 5 minutos que você está cumprimentando, saudando a igreja, dando uma boa noite de salvação em Cristo Jesus, porque você precisa entender que na igreja não só tem crente não, irmão. Aí. Na igreja não só tem crente não. Então já aprende aí, coloca no seu currículozinho aí, escreva aí, dá uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. E você está no aniversário de cristão, você é convidado para trazer uma palavra no aniversário de crente, você tem que entender que ali não só tem crente. Aí você pega no microfone, só salva os irmãos, a graça e paz. Não, dá uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Se você estiver pregando num culto ar livre, ok? Então, os seus 5 minutos, 10 minutos, que você está cumprimentando ali, agradecendo a Deus, agradecendo o pastor que te comunicou, que te convidou para estar pregando ali. Então, não é Deus falando, não, é você falando. Então, não adianta você pegar no microfone e começar a falar rajada de línguas estranhas já no começo. Não. Então, o pregador precisa, em primeira mão, atingir o intelecto dos seus ouvintes. E para você atingir o intelecto dos seus ouvintes, você precisa ter informações. Por que te dá o nervosismo? Por que você fica nervoso na hora da pregação?
Porque lhe falta informações. Às vezes a falta da informação deixa você nervoso, você já quer atropelar tudo, você já quer já entregar o microfone. Aquela pessoa que entrega o microfone já sai correndo. Não, não é isso não, irmão. Por isso que a pregação, ela tem o tema, ela tem a aplicação e a conclusão. Tem pregador que entrega o microfone e nem conclui a pregação, não traz nem a conclusão, a pessoa não sabe nem o que ele falou. Você tem que tirar 5 minutos para fazer o fechamento da pregação. Porque se talvez o seu ouvinte não entendeu os 40 minutos que você pregou, mas ele vai entender o finalzinho, o fechamento. Aonde se você pregou, Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu, se essa foi o seu tópico da sua pregação, você precisa no final fazer esse fechamento. Olha, Deus te trouxe aqui para te fazer saber o seguinte, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta e te leva para o céu. Faz o fechamento. Por isso que é a importância do sermão. Quer ver a pessoa? Não, o Espírito Santo vai me dar. Não, não vai te dar, não, irmão. E muitos se utilizaram daquele texto que quando Jesus disse assim, o Espírito Santo vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. Aí eu te pergunto, Jesus disse alguma coisa para você? Você estava lá no tempo de Jesus, quando Jesus disse para os discípulos, você estava lá? Olha o que o texto diz, irmão. E o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Aí você pega esse texto aí, fora do contexto, e diz, não, eu vou pegar no microfone, vou pegar no microfone que Deus vai, o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo não vai falar nada, irmão. Porque existe os ouvintes originais, que ouviram diretamente de Jesus. Você não ouviu de Jesus? Então, como que esse texto se aplica a mim, pastor? Como ele se aplica? A Bíblia diz, vai lá em Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e o que guarda. Então, o Espírito Santo fará você lembrar do que você leu. Hoje, no nosso contexto, é aquilo que você lê. Eles lá não, foram que ouviram de Jesus. Nós não ouvimos nada de Jesus. Nós não fomos os ouvintes originais. Então, você precisa entender isso aí, que isso, você precisa, em primeira comunicação de um pregador, é atingir o intelecto dos seus ouvintes. Eu quero abrir aí o nosso evangelista Paulo, expressar também a sua alegria aí, falar também um pouquinho, depois eu entro no segundo tópico. Amém. Não, pastor, o senhor sabe que o senhor estava falando aí, e eu estou marcando aqui em siglas grandes, o senhor sabe como é que é as minhas marcações, né? Em siglas grandes algumas coisas. E é interessante que eu vou me colocar aqui agora, eu vou me colocar como o público que está ouvindo, que eu também estou ouvindo também, estou participando da live, mas estou ouvindo também. Mas deixa eu me colocar como uma pessoa que se perguntava no começo da conversão, que eu sei que tem algumas pessoas, se não estão aí ainda, vão ver depois, e vão ter essa pergunta, vão ter essa pergunta na mente. E o senhor usou o texto que eu ia usar, que é esse texto que Jesus fala diretamente com os discípulos. Porque muitas pessoas acham... Pode falar. Só diretamente com os discípulos. Muitas pessoas acham, e nós aqui, talvez querendo ou não, já entramos numa corrente, numa vertente de pregação que crê nos dons, por exemplo. Nós entramos nessa corrente. Como o senhor disse, e muita gente pensa que não dá para ter controle sobre as línguas estranhas. Muitas pessoas calculam que por alguns textos falar que o Espírito Santo fala por você, que o Espírito Santo que a gente dá, às vezes nem busca o conteúdo. O senhor sabe muito bem disso, que algumas pessoas, eles pulam as etapas
ou essa introdução dos 5 minutos de saudação, pulam as etapas e já vão para os dons, como o senhor disse. E algumas pessoas perguntam, eu vou perguntar para o senhor primeiro, o senhor já vai responder para essas pessoas. Como dominar o dom? Como dominar a língua estranha? Porque tem gente que acha que não dá para dominar. O senhor falou já da questão cognitiva. Mas algumas pessoas acham que não dá para segurar. Sabemos, um pouquinho de experiência nos ajuda a saber que dá para segurar, que tem momentos, né? Depois, quando o senhor for para o segundo tópico, a gente fala da questão visual. Mas visual com o público, do pregador com o público. Mas nessa primeira questão, queria que o senhor falasse um pouco mais disso. Para quem está começando a ministrar, não achar e não ficar à mercê de achar que ele vai chegar, e o senhor já falou um pouquinho sobre isso, e o Espírito Santo vai usar ele de qualquer forma, e não é assim. Ele precisa buscar, ele precisa ler, o senhor leu lá em Apocalipse, onde aquele que medita, aquele que guarda, e tal. Agora, também falando da questão do dom, porque tem pessoas que falam, ele está falando porque não consegue parar de falar, mas nós sabemos que que consegue sim controlar-se, e tem momentos certos para fazer isso. Tem gente que já tem o dom e está começando agora. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, que também é uma questão pedagógica. Então, segundo a hermenêutica, que é uma das leis da interpretação da Bíblia, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte, que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Então, essa história de que eu não consigo me controlar não existe, não está na Bíblia. Eu não consigo me controlar, não. A Bíblia diz que os espíritos está com letra minúscula, porque é o espírito do homem e não o espírito de Deus. Tá? Quando na Bíblia você lê a palavra com E maiúsculo, é o espírito de Deus. E com E minúsculo, é o espírito do homem. Então, os espíritos dos profetas com E minúsculo são sujeitos aos profetas. Nós podemos até considerar um novo convertido. O novo convertido é como se fosse um bebê, está iniciando. Então, ali a gente pode até considerar, mas uma pessoa já de 10 anos de caminhada, um pregador, não conseguir se controlar no púlpito, numa pregação, não tem como. Então, o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Então, esse é um pregador que ele não tem o controle cognitivo. E todo pregador precisa ter o controle cognitivo. Não só pregador, mas todo comunicador. Imagina aí o presidente, agora, os presidentes, que for fazer a sua exposição ali. Mas se ele começar a atropelar tudo, falar tudo, o povo não vai entender nada. Então, a comunicação, perceba que a comunicação deles começa pela razão. Toda comunicação, seja evangélica ou seja secular. Tem que começar no intelecto, pela razão. No intelecto, não tem como começar pelo coração. Então, você já estou vendo aí pessoas entrando aí, então eu vou sempre reforçar, porque é didático e pedagógico. Todo pregador, anote aí no seu caderno, todo pregador ou todo comunicador que começar primeiro pelo coração é um manipulador. Ele está querendo manipular, é um manipulador. Pastor Isaías, o manipulador, no contexto geral, o senhor colocaria no contexto geral que o manipulador, ele sabe que é um manipulador, ele aprendeu daquele jeito? Tem uns que aprendeu desse jeito, entendeu? Mas ele quer partir para as emoções dos seus ouvintes. Então, quando o comunicador parte para as emoções dos seus ouvintes, ele está manipulando, está querendo manipular. Certo. Então, o pregador ele quer manipular, porque a comunicação
só pelo coração que nós estamos vendo aí. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas nas igrejas por causa disso, as emoções. As emoções. Isso é importante. Importante pôr em pauta aí. Aonde que está a razão da coisa? Aonde que está a razão? E eu vou falar que aqui agora, mas se você for pegar lá, eu tenho vários textos bíblicos. Quem tiver aí na live aí, quiser escrever, achar esse texto e escrever, você vai lá para quando Elias, você procura aí que está em casa, que eu não posso sair aqui do texto aqui, mas você pode procurar em casa, você vai ver que quando o povo de Israel estava corrompido por Acabe, perceba que Elias, olha as 3 partes da comunicação. Nós vamos encontrar aqui em João capítulo 4, nós vamos enxergar aqui Jesus trabalhando essas 3 áreas. Mas vamos lá para ficar bastante textos bíblicos aí para vocês, como base. Quando Elias convidou o povo, perceba que ele começou a comunicação dele pela razão. Isso está em toda a Bíblia. Posso mostrar vários e vários textos. Elias começou com a razão. Elias disse assim: até quando cocheais em 2 pensamentos? Olha a razão aí. Olha o intelecto. Ele convocou o povo, juntou o povo e disse: até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Intelecto. Ele chamou o povo para a razão, para o pensamento, para pensar, raciocinar. Até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Intelecto. Agora vamos para as emoções. Aí ele disse assim: nós vamos fazer aqui a prova que o Deus que for verdadeiro, ele vai responder com fogo. Vamos fazer esse desafio. Ele chamou o povo para o desafio. Vamos fazer esse desafio? Quando ele acabou de comunicar, vamos fazer esse desafio, a Bíblia diz, está lá escrito, que o povo disse: boa é esta palavra. Ele conseguiu atingir o coração dos ouvintes, foi para o coração. Eles ouviram, intelecto, razão, até quando vocês vão cochear? Chamou para pensar, chamou para raciocinar. Depois ele partiu para o coração. Amém. O Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus verdadeiro. Como se ele dissesse assim: e aí, vamos ou não vamos para o desafio? Aí o povo conversou com o outro e disse assim: boa é esta palavra. Ele conseguiu atingir o coração. Aí agora a terceira parte, que é a vontade. Como que ele conseguiu? Foi aonde eles disseram, levantaram lá o altar deles lá e começaram a fazer. Então foi para o lado da vontade. E se você pegar toda a Bíblia Sagrada, você vai ver isso. Que ele vai atingir a mente, o coração e a vontade. Oséias também, se você quiser anotar, depois você procura em Oséias. A Bíblia diz assim que Deus disse para Israel: com laços de amor, eu vos atraí para o deserto. Intelecto, ele conseguiu convencer, atraiu o povo de Israel para o deserto com laço de amor. Atraiu para o deserto para ver o que estava no seu coração, sentimento. Comunicação, não tem como fugir. E depois o Senhor aprovou eles. Então a ação deles, para ver o que estava no coração, no sentimento, que o que está no nosso coração nós vamos agir. Estevão é um exemplo bom, hein? É. Pode... Qual o exemplo você tem de Estevão aí? Pode falar. Ministração de Estevão é um exemplo. Que ele começa não totalmente aqui, ó. História, informação. Então, pregador sem intelecto, sem informação, não tem como. Entendeu? Então, já é uma boa deixa para quem está ouvindo aí, já é um ótimo conselho já. Um ótimo todos nós. Conselho. E é bom a gente pontuar isso aqui,
que hoje o que a gente vê hoje é isso aí, eles invertem, olha só o que o texto diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso que eu vou falar agora para muitos pregadores, que eles querem começar pelo poder e não pela informação. Errais, olha o que o texto diz, errais, não conhecendo as Escrituras, conhecimento, letra, conhecimento, e nem o poder de Deus está em segundo lugar. A igreja está sendo enganada, porque estão priorizando só o poder e esquecendo das Escrituras. Não pode inverter os valores. Os valores não podem ser invertidos. Os princípios não podem ser invertidos. Errais por não conhecimento, as Escrituras. E, segundo lugar, o poder de Deus. Bíblia. Isso é princípio, não pode ser mudado. Eles inverteram, jogaram o poder para cima, a Escritura para baixo. Exato. Você vê aí, ó. Se você observar, tem muitas pessoas que até saem da live. Porque são muitas pessoas que estão priorizando o poder, porque poder é fácil. Claro. Para o poder, ele sobe um monte. Para o poder, ele faz um jejum. Para o poder, ele até ora. Mas agora, para o conhecimento. Para equilibrar. Como é que você vai pregar a Bíblia se você não lê a Bíblia? Como que você vai pregar as Escrituras se você não conhece as Escrituras? Exato. Então não adianta você, pregador, ter muito poder sem conhecimento. Não adianta. Então, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o poder de Deus está em segundo lugar. E a própria Bíblia diz que, pela fé, cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Deus criou o mundo pela razão e não pelas emoções. O mundo não foi criado pela emoção de Deus, foi criado pela razão. Aí. O que é Cristo? O que é a palavra? É a razão de Deus manifesta. Não as emoções. Todo haja da Bíblia ele é totalmente racional. Perceba que toda ação é o verbo, tem que verbalizar. Exato. Então nós cometemos para ver qualquer movimento, tem que haver o verbo, tem que haver a palavra, o logos. Sim. Ok? Então, para a gente ir para o segundo tópico, então o primeiro é, todo comunicador precisa atingir o intelecto dos seus ouvintes. Ok? Vamos agora aqui em João, capítulo 4, versículo de número 12. És tu, ainda a conversa ainda está no campo aqui da razão ainda. Mas a gente vai pegar o ponto onde pega as emoções. Então, diz aqui o versículo 12. És tu maior do que Jacó? A mulher ainda insiste ainda no campo da razão. O nosso pai Jacó, que nos deu o poço de beber, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e os seus gados. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí Jesus agora já vai partir para o campo da emoção, para o coração da mulher. Nele, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor,
dai-me desta água. Então, Jesus agora conseguiu atingir o coração dessa mulher. E é isso que um dos pregadores, um dos tópicos, a atitude de um pregador é levar o ouvinte a desejar, a ouvir aquilo que ele está comunicando, que é o coração. Porque não basta só você atingir o intelecto com informações. Você precisa atingir o coração, o coração, que é as emoções. Aí Jesus falou assim, se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, tu pediria e eu lhe daria água viva. A mulher falou, aonde tem essa água? O comunicador precisa despertar o interesse, o coração dos seus ouvintes para te ouvir. Por que às vezes muitos pregadores não conseguem ser ouvidos? Porque ele não consegue despertar o desejo do coração dos seus ouvintes, do seu público, para ouvir aquilo que ele está comunicando. Então perceba que na própria Bíblia nós vimos, primeiro eles trabalharam no campo da razão, agora Jesus tentou atingir o coração dela e conseguiu, despertou o desejo na mulher de querer da água que ele tinha para oferecer. Aí agora eu não sei se você ia falar sobre a questão da visão, está dentro desse segundo tópico? Sim. Alguma pergunta sobre a visão? Sim, eu não sei se tem algo aí, se tem alguma pergunta aí embaixo. Não consigo Vê se tem alguma pergunta aí. Então eu não tenho não consigo ter a visão periférica aqui para que se tenha, mas qualquer coisa a gente já vê, já aparece. É interessante falar da questão, o senhor fez isso na homilética, o senhor dá aula de homilética, no final nós vamos falar isso. O senhor mesmo diz bastante vezes que tem a homilética atualizada, né? Atualizada e tem a homilética e atualizada. Exatamente. Não sei se nessa questão da visão, eu estava conversando isso com o meu pastor hoje, inclusive, acho que ele vai ver depois, acho que ele está em aula agora. O pastor Everson fez para nós o banner aí, para a gente estar podendo falar sobre a palavra hoje. Que Deus o abençoe. Eu estava conversando com ele sobre isso. Sobre lá em cima, no púlpito, público e igreja, aqui. Por exemplo, nós temos aqui, pastor Isaías, aqui em Londrina, no Paraná, nós congregamos numa igreja onde ela tem 3 feixes de cadeiras até a porta. Uma igreja, são 3 feixes de cadeira. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o pessoal da direita, nós vamos ter o público, igreja do centro, está bem de frente aqui com o pregador, e o pessoal que está mais para o lado esquerdo. E o que a gente precisa fazer? É uma coisa que por exemplo, eu tento, o senhor sabe das limitações visuais que eu tenho, mas eu sei onde eles estão ali, então pelo menos tento falar e continuar a mesma frase e ir pregando aqui. Pessoal da direita, pessoal que está na esquerda, pessoal que está posicionado lá lado da esquerda e pessoal do centro, melhor dizendo, à esquerda. Por quê? Porque se eu ficar olhando para baixo, eu vou perder a conexão com algumas pessoas. Mesmo eu, no meu caso, que é um caso isolado da limitação, mesmo assim eles estão me vendo. Vamos pegar os pregadores em geral, o senhor, por exemplo. O senhor vai olhar para as pessoas, vai olhar para... Se o senhor vir, por exemplo, aqui, o senhor vai olhar para a pessoa que está no canto direito, a pessoa que está na tua frente, que é no meio, e para a pessoa que está na esquerda. Para a gente não parar num público só, num lado só de pessoas. Sim. Né? E entra até naquilo que o senhor diz lá naquele vídeo, onde está no meu canal também, para a gente não parar para ficar centralizando uma pessoa só. Mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa íntima, ou se ela não for íntima, pior ainda. Se for, ou no caso, uma mulher, é pior ainda.
E às vezes a gente não vai fazer isso por querer. Vai fazer isso, às vezes, pela própria timidez, eu vou olhar para uma pessoa só. Uma pessoa que eu conheça, para mim não olhar para outra pessoa e começa a sentir vergonha. Isso acontece com quem está começando a ministrar. Então, a questão visual do pregador para com o público, fala um pouco disso para nós, por favor. Então, eu tenho nessa conferência do tema homilética, que é a comunicação, o poder da comunicação, o comunicador ele tem um tema chamado 360, que o pregador, isso é um dos erros também do pregador, que é também na questão do controle cognitivo, está dentro dessa fala. Porque o pregador ele entra dentro do público, da igreja, ele precisa dar um 360. Isso é uma das coisas que ajuda, é a sensibilidade do pregador, que às vezes Deus quer até mudar a pregação e Deus não quer falar. Ele preparou uma pregação, só que Deus não quer falar naquela noite, naquela pregação que ele preparou. Então ele não tendo essa sensibilidade de dar um 360, Deus não quer, a mensagem não flui. Porque Deus quer falar, quer usar outro texto bíblico, só que ele não tendo esse controle, porque eles não entendem que o comunicador ele é razão, o ser humano ele é razão, não é só emoção. Ele já entra na igreja dizendo que está sentindo arrepio, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, então ele fica no lado sensitível, da sensibilidade, estou sentindo, e não entende que o ser humano é razão, não é só emoção. Então, nisso ele não consegue dar um 360 na igreja, não consegue enxergar a igreja, todo o público. Às vezes eu estou comunicando na igreja que às vezes o conteúdo, a minha fala, o meu vernáculo, ele está um pouco alto ao conhecimento intelectual do público que eu estou falando. Então, tem que estar sensível para poder baixar o nível. Isso tudo um comunicador precisa. Entendeu? Eles acham que é pegar no microfone e sair pregando. Não, enquanto eu estou pregando, eu já estou dando um 360 em toda a igreja. Eu consigo, com 10 minutos de fala, entender que o meu público, qual o intelecto do meu público, com 10 minutos de fala. Se eu estou no meio de um público intelectual, se eu estou no meio de um público culto, ou de baixo nível de conhecimento. Isso então, é fundamental para o pregador. Que não sabe fazer isso. Como que o senhor faz para perceber o público do senhor? Então, o rosto, você precisa olhar para o rosto. Quando você fala uma palavra ou comunica qualquer coisa que a pessoa não conhece, pelo rosto ela condena. O semblante já dá aquela... O semblante da pessoa condena, se ela conhece o que você está comunicando ou não. Então, por isso que uma das coisas que o pregador ele tem que pregar olhando para o público, por isso que não pode ter medo. Aquela questão que a gente falou, que você não pode pregar olhando para baixo, olhando para cima, olhando para os lados. O pregador ele tem que fixar os seus olhos no público, na plateia. A visão periférica, ela conta muito, né? 360. Porque às vezes você está num nível alto comunicando e o público não está entendendo nada. Quantas vezes eu já subi o nível da comunicação, mas dentro do 360 eu percebi que o povo não era um público culto. Então eu baixei o nível, tem que baixar o nível. Isso é um senso de humildade e revelação da sensibilidade também da palavra, né, pastor? Sensibilidade. Então, pregador que não tem essa sensibilidade do público, ele não tem como comunicar, entendeu? Então, é o 360, tem que dar o 360, a cultura, tem que entender a cultura. Se eu for pregar eu já preguei muito no Espírito Santo, no interior, em Minas Gerais, o povo lá, a cultura do povo, intelectualmente, é baixa. Então, não tem como eu usar uma coisa de uma cidade grande, eu chegar lá, numa cidade pequena, entendeu? No interior, e começar a usar alguns vernáculos que o povo não vai entender. Sim.
Lembrando que o senhor está falando aqui falando de interior. Interior. E eu entendo bem que o senhor está passando, porque eu venho de uma cultura de interior. Entendeu? E no começo da caminhada, por muitas vezes, a gente teve de frente ministrações, aquela sede de se ouvir uma mensagem, e no começo da caminhada, ainda não tinha o hábito da leitura todo dia, e se tivesse, não tinha o entendimento que precisava para entender o que os pregadores que vieram daqui, eu estou falando daqui agora, que eu estou na localização mais centro, né? Estou na zona sul da cidade, eu estou na zona urbana, entendeu? Então, se pega um pregador desse e leva lá para onde eu estava no interior, que já aconteceu comigo, no começo, e chegar lá ele, vamos supor, por exemplo, ele vai trazer uma mensagem escatológica, que é um pouco mais difícil, uma mensagem de final dos tempos, ou uma outra mensagem que dava para ser simples, vamos supor, né, vamos pregar Jesus e a Samaritana, dá para ser simples, se o público é simples. Agora, se o público é culto, dá para ser culto. Tem que ser culto. Tem que ser culto, entendeu? Aí você chega lá e tem palavras, linguajares que não pega e passa batido. Aí tem uma outra coisa também, que você pega uma pessoa onde ele vai pegar um público culto, mas ele tem por praxe falar um versículo e já sair falando rapidamente, entendeu? Sem dar o 360 que o senhor chama, que é a visão periférica que eu chamei, para quem ele está pregando. E daqui a pouco eu também já vi. Daqui a pouco ele está com o olho fechado e isso é importante para um pregador hoje. Com certeza, nessa live aqui a gente precisa se falar disso, entendeu? Porque você precisa saber o público que você está. E o senhor falou uma coisa muito verdadeira, a cultura que você está. Cultura. Tem que saber, o pregador. Como é que nós vamos pregar uma congregação indígena? Eu tenho que saber a cultura, eu tenho que entender como que é. Eu já fui ministrar em lugares que lá ministram descalço. E o que eu fiz? Eu percebendo isso, fui tirando o sapato. Isso, tem que saber da cultura, entendeu? Então, essa sensibilidade do pregador precisa ter, né? Que é o 360, precisa olhar, isso tudo vai influenciar na pregação dele entender, ser sensível, se Deus quer falar aquela mensagem que ele preparou ou não. Ele tem que mudar algumas coisas. Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando, baseado em João, capítulo 4, sobre as 3 áreas da comunicação que um pregador ele precisa atingir. Falamos que Jesus atingiu a parte intelectual daquela mulher quando ele lhe pede de beber, dai-me de beber, e já sabendo ele que a mulher iria retruncar, porque havia uma contenda entre os judeus e os samaritanos. Então Jesus chamou aquela mulher para o campo da razão. Então a mulher disse, não sabes tu que somos samaritanos, não nos comunicamos com o judeu? Então a conversa deles começou com a razão, depois ele ofereceu da água da vida àquela mulher, atingindo o seu coração, e depois ele atingiu a vontade daquela mulher. Eu vou fechar aqui com a vontade da mulher, para depois a gente ir já pegando outros assuntos, deixar fluir a live, para poder ficar gravado, quando a gente terminar, ficar gravado os 3 tópicos. Então já falamos que um comunicador precisa atingir o intelecto do seu ouvinte, já falamos que o comunicador precisa atingir o coração dos seus ouvintes, que são as emoções dos seus ouvintes, e agora nós vamos pegar o texto
aonde fala sobre que o pregador, o comunicador, precisa atingir a vontade do seu ouvinte. O que é atingir a vontade? É levar o seu ouvinte a fazer aquilo que ele comunicou. Então, vamos ver aqui no texto bíblico. E disse-lhe a mulher, versículo 21, e disse-lhe a mulher, crer que a hora vem, versículo, deixa eu pegar o texto aqui, específico aqui, vamos lá, vamos ler até achar o texto aqui. A mulher respondeu e disse, não tenho marido, e disse Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, que tem agora não é teu. Versículo 19, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e dissestes que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crer que a hora vem e a hora é, neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais, versículo 22, vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas a hora vem e agora, é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adore. Versículo 24, Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. 25. E a mulher disse-lhe, eu sei que é o Messias e que se chama o Cristo. Vem quando ele vier, nós anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse, eu sou, eu que falo contigo. Versículo 27, versículo 28, que é aonde atinge a vontade da mulher, aonde Jesus conseguiu levar a mulher a fazer aquilo que ele comunicou, está no versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi na cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que disse todo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Então, perceba que Jesus conseguiu o objetivo que ele queria. A mulher esqueceu até do cântaro. A mulher deixou até o cântaro para lá e foi para a cidade pregar aquilo que ela tinha recebido de Jesus. Então, aqui está a conclusão da pregação de Jesus. Ele começa pelo intelecto da mulher, vai para o coração da mulher, despertando nela o desejo de ouvir o que ele estava comunicando, que era a água. Perceba que a gente falamos lá no início sobre o tema da mensagem. Perceba que Jesus não saiu do tema, vai na água até o final, ok? É o tema da mensagem. E aqui no final a mulher deixa o seu cântaro e vai para a cidade pregar a Cristo. O que ela recebeu, ela passou para outro. Então, é esse o objetivo do comunicador, do pregador, que é aquilo que ele comunicou, ele precisa levar o seu ouvinte a fazer, a praticar aquilo que ele comunicou. Então, aqui está as 3 áreas do ouvinte, que é o intelecto, as emoções e a vontade. Pode comentar aí alguma coisa. E a vontade. Certo. Eu acho que dos desafios de um pregador é levar o povo pelo Espírito Santo. Eu acho que a gente se prepara e a gente chega lá com... Eu não vou falar cartas nas mangas, porque eu acho que não cabe no contexto. Mas a gente se prepara. A gente se prepara, a gente lê, ouve a Bíblia e faz a exposição do texto, do contexto do texto, e a gente faz o 360 que o senhor chamou aqui, a visão toda do pessoal, ou tenta fazer. No meu caso é cumprimentar todos
antes de entrar, que daí a gente vai pegando um feedback de quem tá. Por exemplo, nós temos pessoas aí que eu acabei de dar uma conferida, que estão conosco aí, que são pregadores, e que estão começando. Eu sei que tem uma pessoa aí que ela está indo agora, sexta-feira que vem, ou na próxima, para a terceira pregação da vida dela. E ainda sente aquele... Eu acredito que essa live, esses conselhos que o senhor está dando, esse ensino, todos vocês que estão ouvindo, que isso possa enriquecer vocês e encorajar vocês a pregar. Porque as pessoas, pastor Isaías, sentem esse medo, esse receio, confunde um pouco o medo com a ansiedade e o temor que a gente tem para com a palavra. Tem essa confusão entre esses três sentimentos. Medo, de dar um branco, né? Receio, que vem pela ansiedade de chegar logo e fazer logo, igual o senhor falou, tem gente que quer entregar logo. Tem gente que quer pregar, mas quando chega na hora quer entregar logo. Isso é normal no começo sentir, sabe? Isso é normal. Depois de um tempo, dos três tópicos que o senhor falou, trazer o povo a trazer a questão da vontade daquilo que você ministrou. O povo tem que ter vontade daquilo. Você tem que despertar na pessoa a curiosidade. Por exemplo, nós temos Jesus. Jesus, ele não chega na mulher. Se ele quisesse, ele chegaria na mulher e já tocaria na emoção. Isso. Ele já chegaria e já falaria para ela, ó, você tem 5 maridos, o sexto que você tá não é seu, entendeu? Já chegaria na revelação. E não é isso que Jesus faz. E nós vemos muito isso hoje em dia. E o senhor já falou sobre isso. As pessoas chegar com o poder. Ver as pessoas que estão aí, se eles quiserem fazer pergunta, vamos abrir aí para as perguntas, que daqui a pouco vai terminar. Vamos lá, Júlio, faça uma pergunta, pastor Isaías, aí, ó. Nossa, tem bastante irmão gente aí. Júlio César, Teixeira. Isso. Patrícia. Quem mais está aí, pastor? Vai falando aí. Patrícia Martins. Patrícia, minha amiga. Entrou. Deus abençoe. Entrou aí agora. Pode fazer aí a pergunta. Não sei se é o Gilberto. Gilberto. Nós estamos falando sobre o tema Segredos de um Pregador e abordando os tópicos. Vamos lá, Gilbertão, faz a pergunta. As 3 áreas que um pregador precisa atingir nos seus ouvintes. Então, podem o intelecto, as emoções e a vontade. Acho que o William está aí também. Fazer perguntas aí. Façam perguntas aí. O Júlio aí é quem vai para a terceira pregação, viu? E ele teve em casa sábado, aí eu estou falando de quem eu conheço. E é essa questão, a gente precisa desses estudos, a gente precisa saber. A gente precisa dessa parte, pastor, onde o senhor tocou. Não sei se ele repetiu aqui a pergunta sobre conseguirmos controlar as línguas estranhas. Sim, conseguimos controlar. Eu já deixei o texto bíblico aí, depois você procura, ou depois a gente coloca aí na live, sobre que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Espírito com E minúsculo, que é o espírito do homem. Eu falei o espírito do homem, então consegue. Isso aí é questão, você precisa entender que o ser humano é razão, não é só emoção. Então, se você levar que o ser humano é só emoção, você não vai conseguir controlar línguas estranhas. Tá? Isso aí é o controle cognitivo. Você precisa ter o controle cognitivo. Você precisa controlar o ambiente, dominar o ambiente. Você não pode deixar o ambiente te controlar. Você que controla o ambiente. Perceba
que se você for lá em Neemias, se não me falha a memória, no capítulo 8, você perceba que ele estava diante de uma praça, a qual Neemias foi o primeiro homem que construiu o púlpito, que criou o púlpito, foi Neemias. Foi Neemias não, perdão, Esdra. Foi Esdra que criou o púlpito, o primeiro púlpito para aquele fim. Que fim? Para fazer a exposição das Sagradas Escrituras. E ele, diante de 2 milhões de pessoas, o texto diz que ele transformou aquelas 2 milhões de pessoas em um só homem. Como que você vai transformar 2 milhões de pessoas em um só homem? Isso significa que você, como comunicador, você tem que olhar para o público e dominar o público, não o público te dominar. Então, nisso, você já tem o domínio cognitivo, a qual você vai ter o domínio das suas ações, do seu corpo. Nós falamos aqui, como entrou pessoas novas aí, pessoas que derrubam a jarra de água em cima do púlpito, dá tapa em cima do púlpito. Isso é antiético, você dá tapa no púlpito. Tem que ter o controle cognitivo. Tem que ter o controle. Com certeza. Entendeu? E você, como pregador, o povo pode até se descontrolar, mas você, como pregador, tem que ter o controle. Como disse aí, acho que a live. Aqui não está o nome dele, acho que é Silvério, está meio apagado, Silvério, né? Estou aprendendo muito, me aprofundando na palavra. É isso aí, meu irmão Silvério. Amém. É isso Amém. aí. Então, o pregador precisa ter o controle. Pastor Isaías, esse Silvério que você leu aí, como que tá aí? Só Silvério? É o negócio lá da empresa que você falou, o rapaz da empresa, não, né? Esse é o nosso pastor Everton. Pastor de Ponta Everton? Grossa. É que é a empresa dele. Uma boa Você é abençoado de noite Deus. aí, pastor Everton, é isso? É Everton? Everton, você é um abençoado de Deus. Estive na casa dele, estive ministrando lá onde ele pastoreia. Pastor Everton, graça e paz, meu pastor, boa noite aí, senhor. Quiser fazer perguntas aí, pode colocar pergunta aí. Não sei então, se ele está vendo pela lá da faculdade, mas eu sei que ele falou que ia tentar entrar aí. Você é abençoado de Deus. Pastor. Vê para mim aí, o horário, para mim não me perder aí. Hora. Sabe? Consegue ver o horário aí? 9h17, pastor. Quando? 9h17. Ih, já passou das... Não, mas sempre é assim. Esses dias nós ficamos 3 horas. Passa um pouquinho. Sempre foi assim, sempre nós passa um pouquinho. Mas assim, pastor, eu acho que está produtivo. Isso, entendeu? Então essa questão do controle das línguas estranhas. E outra coisa, uma das coisas que o pregador tem que entender é o seguinte, que na hora da pregação, ele é o comunicador, entendeu? Às vezes ele quer, às vezes até ficar a vida toda sentindo poder, ele é um comunicador, ele é um pregador, ele subiu para o púlpito para pregar. Não é para ficar sentindo, não é que dizer que a gente não vamos sentir. Mas se ele ficar sentindo até o final, ele não vai comunicar, ele não vai cumprir com o que colocaram ele ali para fazer. Exatamente. Ele para pregar, tem algo não foi para falar em língua estranha. E tem algo importante em cima disso, pastor. Algo importante que eu acho que é bom, eu acho interessante deixar aqui. E o dia que eu subir, ou o dia que eu tiver no culto, aí para pregador e para todos que tiverem aí. O pregador principalmente. E se um dia eu não sentir, o que eu vou fazer? Então, eu não preciso sentir. Eu não preciso sentir somente. Eu preciso entender. Eu preciso saber que ele está. É bom falou essa questão do sentir. Uma das coisas que está acontecendo com muitos pregadores é que eles estão querendo fazer o que compete o Espírito Santo fazer. O que está acontecendo é isso. A Bíblia diz que de repente veio do céu. Então o Espírito Santo ele trabalha por ele mesmo. Isso é parte do Espírito Santo. Não precisa do pregador. Quando
nós falamos no início, que todo comunicador que começa pelo coração é um manipulador. Sim. É um manipulador. Então, ele quer trabalhar só na parte sensitível do povo. Então, Porque daí fica mais ele fácil. Você ganha então, o público fácil. isso é chamado, na comunicação, que isso não tem nem nada a ver com a Bíblia, isso é chamado de jargão de pregador. Jargão de pregador. Isso é jargão, isso não tem nada a ver com Bíblia. Exatamente. É manipular o público. E é uma manipulação que não traz nenhum objetivo para a igreja. Não traz nenhum proveito para a igreja. É aquela Ele questão está da igreja. Aquela questão da igreja ter uma reunião e daqui a pouco nós perguntarmos a ela o que foi ministrado. É uma igreja que sai de lá suada, é um povo que sai de lá tirando a blusa porque o corpo está quente, porque de repente sentiu manifestações. Nós não estamos aqui, gente, entenda isso. Nós não estamos aqui tirando o poder da pregação e nem o poder que a igreja pode sentir. O que o pastor Isaías está trazendo aqui, que eu conheço ele como homem de Deus, é que não adianta sentir o poder, porque o que dispensa a labareda de fogo é a palavra. É a palavra. Não é chegar a falar um versículo isolado e daqui a pouco sair distribuindo óleo, jogando sal, fazendo corredor não sei do que, não sei de onde, respeitando todo mundo aqui também. Talvez alguém está aí ouvindo e faz isso. Mas é o seguinte, tudo que for sem Bíblia... Pode falar. Outra coisa muito importante, falando de jargão de pregador, uma das coisas que talvez se alguém quiser até me provar teologicamente, na Bíblia não existe avivalista. Não existe teologicamente a palavra avivalista. Vai estar conosco avivalista. Me prova na Bíblia onde está escrito isso. Não existe. Homem nenhum promove. Homem nenhum promove avivamento. Não promove. Abacuque disse, aviva, ó Senhor, a tua obra. Quem aviva é o Espírito Santo. E eles estavam assentados orando, e a Bíblia diz, e de repente veio do céu. O Espírito Santo veio de repente. Por quê? Porque avivamento não é produzido por homem. Aí. Se tem algo que a gente possa fazer, pastor, que chega perto da Bíblia, que a gente possa fazer, é se arrepender e se humilhar. E esperar. Não dá. Eu não posso. Não é? O pregador, o meu povo se arrepender. O homem não produz avivamento. Produzir. Coloca aí, escreve aí. Você que está nos acompanhando na live aí, pode escrever aí. Que o homem não produz avivamento. Coloca aí para ficar cravado. O homem não produz avivamento. Deixa gravado na live aí. E não existe avivalista. Não tem, teologicamente, não existe avivalista. Não existe. O que pode pegar acontece... a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aí, ó. Aí é o professor Isaías falando. Pode pegar a Bíblia aí de Gênesis e Apocalipse e me mostra aí a palavra avivalista, que o homem avivou, que o homem deu fogo. A Bíblia diz que o batizador com o Espírito Santo é Jesus. Você está querendo roubar a posição de Jesus? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então não é o homem que batiza, é Jesus. Você quer tomar a posição de Jesus? É que o pessoal está confundindo fogo. Confundindo fogo purificador com barulho. Fogo purificador com maneiras de pregar. Entendeu? Tem pessoas que tá sendo obrigado a se vestir de branco para trabalhar em libertação com alguém. Eu nunca vi isso na minha vida, biblicamente. Vestir branco. Enquanto, evangelista, enquanto você vai falando aí, eu vou colocar meu número aqui.
Para Isso. se alguém aí da live quiser o curso Segredos de um Pregador, eu vou colocar meu WhatsApp aqui, você é só me chamar depois, com a apostila, curso completo, né, que é o Conferência 360, para você ter a sensibilidade do público que você está pregando, ok? E tem os Segredos de um Pregador e o Poder da Comunicação. Então, são 3 cursos que você pode fazer. Vai falando aí, Evangelista Paulo, Amém. comentando que eu vou deixar aqui o número do WhatsApp. Amém. Eu vou pegar um gancho do que nós estamos falando e faça isso. Pega você que pode, você que quer aprender um pouco mais, você que quer aprofundar um pouco mais. Pastor Isaías não me pediu isso. Nós não concordamos isso aqui, não falamos antes sobre isso. Eu estou falando para você porque eu estudo com o pastor Isaías já tem anos e anos, e a gente aprende muito. Tem muito mestre, tem muita gente boa ensinando. E uma coisa que eu sempre digo, infelizmente, os mestres que mais estão em ascensão biblicamente para ensinar não estão no YouTube. Não estão, infelizmente não estão. Então eu aprendo coisas com o pastor Isaías, eu falo isso aqui perto dele, longe dele. Quem me conhece sabe que e nós vamos ter aqui na nossa igreja a pastora Dalva também dando aula de escatologia. Coisa boa, coisa linda, que nós precisamos hoje é de estudar a Bíblia, gente. É porque as pessoas falam assim, tem um texto, o pastor depois se quiser pode comentar um pouquinho, sei que nós já passou um pouquinho. As pessoas sempre falam, a letra mata e o Espírito vivifica. Aí querem bater na teologia. Gente, nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar, nunca deixe de aprender. Errais não conhecendo as Escrituras. Crescer na graça e no conhecimento. É por falta de conhecimento que o meu povo está perecendo. São palavras bíblicas. São textos bíblicos. Aí eu vou falar uma coisa para você. Se você aprender, se você tiver profundidade, vou falar até mais do que informações, profundidade em algumas áreas. O pastor usou Neemias. Vamos supor que você quer pregar sobre reconstrução. Te chamaram para um tema aí, reconstrução, reconstruindo vidas, alguma coisa que é as Neemias. E você não sabe o texto de Neemias. Sabe? Mas, Paulo, eu leio lá em Neemias e não consigo entender. Procure, os mestres existem. Efésios 5. Tá aí. Nós temos os apóstolos, temos os mestres, temos os pastores, temos os evangelistas, né? Então, assim, temos os profetas. Se tem o mestre, é porque o Espírito Santo deixou desde a igreja primitiva até agora a entender que nós precisamos aprender com alguém, gente. Isso aí. Isso é falando de mestre, eu quero deixar registrado aqui, antes da gente fechar, quero deixar registrado aqui que a igreja, nesse longo dos tempos, viveu de pregação e não de ensino. A igreja, nesse longo tempo, viveu de pregação e não de ensino. Então, viveu como papagaio, reproduzindo aquilo simplesmente que ouviu de pregador. Mas não foi ensinada. Muitos pastores, amigo meu, que chega a dizer para mim que não consegue colocar a escola bíblica dominical na sua igreja. Como que pode uma igreja de 10 anos não conseguir ter um estudo bíblico, uma conferência, uma escola bíblica dominical na sua igreja? Uma escola bíblica, Adel. Eu quero perguntar para esses pastores que Bíblia que eles estão lendo. Qual a Bíblia que eles estão lendo que eles não conseguem colocar na igreja deles uma escola bíblica dominical, uma conferência, entendeu? Né? O negócio é meio estreito. Não sei que vai dar até para duvidar do pastorado, né? O pastorado é esse que eles têm. Entendeu? Quem tem ensino. Você não consegue estabelecer está lá, os 5 ministérios que vai edificar: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Entendeu? Então a igreja viveu de pregação e não de ensino. Então está na hora
da gente aprender com os mestres, colocar os mestres nas igrejas para aprender de Cristo. Com certeza. Sim? Com certeza. Então vamos ver aí se tem mais alguém aí, algumas perguntas, as últimas perguntas para a gente fechar. Está aí o meu número, você que deseja fazer o curso completo conosco, aí Segredos de um Pregador, para você comunicar bem, se sair bem nas suas pregações. Está aí o nosso número, já colocamos aí. É só nos chamar no WhatsApp que estaremos conversando acerca de todo o curso, ok? Vê aí se alguém tiver mais algumas perguntas aí. Se tiver pergunta, faz aí, gente. Ó, eu estou vendo algumas pessoas aí que me conhecem. A primeira aula que eu fiz com o pastor Isaías, a gente ainda não tinha tanta tecnologia assim como fazer uma live hoje aqui e tal. Então o pastor Isaías mandava o áudio no Telegram, acho que é isso, mandava a apostila em PDF e os áudios ensinando. Então o que eu demoro hoje para aprender com um vídeo, por exemplo, que ele possa, se eu estiver fazendo uma aula com ele, o que eu demoro hoje 2, 3 horas, eu demorava 4 dias. E um desses dias, eu fiz, a primeira aula que eu fiz com o pastor Isaías, eu estava no hospital aqui da Zona Sul, acompanhando o nosso saudoso irmão Eduardo. Saudoso irmão Eduardo. Isso, eu estou deixando isso aqui porque eu estou vendo que tem gente que me conhece, para mostrar que a gente tem raiz. Tem raiz. Sabe o que eu estava fazendo? Cuidando de um presbítero que já tinha idade no hospital. E quando ele pegava no sono, eu ia para os áudios do pastor Isaías e ia para a apostila. Tanto é que no outro dia ele falou, você leu? Ele me perguntou depois de alguns dias, eu falei, pastor, eu li em 2 dias, porque eu passei a noite no hospital lá, não dormi. Então acabei fazendo lá os estudos, acabou que eu respondi as perguntas corretamente. E assim, eu estou falando isso aqui porque eu aprendi cuidando de um ancião, de um presbítero, de alguém que tinha um pensamento que tipo, se eu for colocar algum pensamento aqui, nós vamos falar que ele é muito tradicional, que ele é muito não sei o que. Gente, a gente precisa ter raiz e respeito pelas pessoas. Então, ali com a raiz, honrando o presbítero ali, no caso, que era meu pastor, era quem me ensinava, era quem deu crédito no meu ministério. Por isso, saudoso irmão Eduardo, deu crédito no meu ministério, me abençoava para sair ministrar, né? Isso solteiro ainda, bem ali no começo, me ajudou a voltar, falou para mim que tinha como. E o que aconteceu? Eu comecei a entender que eu precisava estudar também, né? Isso. Então eu dividia aquele tempo na chegada, depois que ele teve alta, eu ia para as orações, quem me conhece sabe aonde eu ia orar e como. Eu tinha o meu Betel, mas eu aprendi que eu precisava aprender. Dá até uma filosofia. Eu aprendi que eu precisava aprender. Porque eu tava, pastor Isaías, eu estava tendo agenda quase todos os dias. E começou a acabar o repertório aqui. Você entendeu? Aí o que acontece? Eu começava a repetir as pregações e Deus me dava a revelação que o povo precisava. Só que eu falei, não, está muito pouco. Eu preciso aprender, eu quero aprender. Tem coisas que eu aprendo com o Senhor que eu sei que eu nunca vou ensinar para ninguém, não vou pregar. Coisas que às vezes a gente aprofunda aí quando a gente está estudando. Mas por quê? Porque é sede de aprender, gente, fome de aprender. Eu profetizo para vocês sede e fome de aprender. Isso aí, tenha fome e sede da palavra. Tá aí, boa noite ao Carlos, aí tá conosco. Quem? Então, vamos fechar aqui como a conclusão, né? Nós falamos sobre que a pregação, ela tem a sua introdução, o seu conteúdo e a sua conclusão. Então, vamos concluir aqui, fazer o fechamento sobre o que foi abordado nessa live aí. Depois vocês compartilham aí com seus amigos, que o tema é Segredos de um Pregador, que nós abordamos, e falando sobre as 3 áreas que o comunicador, um pregador, precisa atingir, que é o intelecto, as emoções
e as vontades dos seus ouvintes, ok? Então, quero deixar aí o nosso evangelista Paulo dar suas últimas palavras, encerrando aí, e eu depois darei as minhas últimas palavras. Amém. Glória a Deus. Primeiramente, agradecendo a Deus por essa possibilidade. Eu acho que é a primeira live que a gente faz, primeiro vídeo que a gente faz publicamente, né? Voltando a dizer, um amigo de longa data, pastor, professor, e eu sempre, quando eu vou falar, eu tenho 3 professores. Sempre o nome do pastor Isaías vai estar entre eles. Obrigado, pastor Isaías. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério. Que essa junção Rio de Janeiro, Paraná aconteça mais vezes, e eu profetizo para que ela aconteça fisicamente, tanto aqui, tanto aí. Tanto aqui e tanto aí, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo, sempre profetizei e vou continuar profetizando, porque eu acredito que parte do teu ministério se encaixa de parte do que Deus me deu como ministério, e nós estamos aqui para aprender, né? Estamos aqui para aprender, e a consideração é agradecer a todos que estão na live, os que passaram, saíram, os que entraram depois, os que vão ver depois, não sei se vai ficar salvo aí, não sei como é que vai ser. Vai ficar gravado, grava aí, vê se dá para gravar, acho que fica gravado. Fica, quando terminar, né? fica gravado. Eu vejo aqui. Quem vê depois, gente, ora bastante, mas estuda. Tem um equilíbrio de estudo, oração e busca. Isso é muito importante para a tua vida. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe quem participou, fez aí as suas perguntas, se considerou. Não sei se o pastor Everton está aí ainda. Se o pastor Everson está aí ainda. Deus abençoe. Meu pastor, pastor Everson. Quase xará do pastor Everton lá de Ponta Grossa. Grande amigo. Mais pastores por lá, não vou falar o nome de todos. E que Deus honre a vida de todos e honre a vida do pastor Isaías. Nós vamos estar orando por vocês também. No final aí, pastor Isaías agora com a palavra. Deus abençoe a todos vocês. Graça e paz a todos aí, uma boa noite. Espero ter contribuído aí com o conhecimento dos irmãos, o intelecto dos irmãos, ter sido benéfico com todos aí, com o conteúdo que compartilhamos, ok? Uma boa noite a todos aí, graça e paz. E agradeço também a essa honra que foi dada pelo evangelista Paulo, de fazer essa live comigo, nos dando a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que Deus compartilhou com a minha pessoa. Então, estamos aí, desejo a todos o crescimento espiritual, deixando para vocês aqui o último texto bíblico, que é: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nunca mude os princípios. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que Deus vos abençoe. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar com esse povo, pastor? Aí nós já encerramos. Amém? Pode orar aí. Quer orar? Pode orar. Amém. Pai Santo, amado e poderoso, Senhor da glória, nós entramos na tua presença para te glorificar. Deus de todas as luzes, Pai, de todas as cores mais lindas, Deus dessa natureza tremenda, Deus desse povo, Pai, que colocou o teu ouvido, vai pôr, meu Pai, o ouvido deles para ouvir. Aqui, meu Pai, parte do conhecimento, parte de um pouco que nós deixamos, meu Pai, parte, meu Pai, daquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho, meu Pai, tem compartilhado, meu Pai, nos institutos, em toda aula, toda escola, meu Pai, que ele aparece, meu Pai, todo seminário, toda conferência que ele faz, abençoa, vida do pastor Isaías, abençoa todos que entraram, que nos ajudaram, nosso pastor que nos deu todo esse aval para estar fazendo essa live. Nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a bênção que nós recebemos, a honra é sua, a glória é tua, que nós venhamos, todos nós, Pai, ser tocado, Pai, sim, da forma, meu Pai, intelectual
intelectual e de precisar saber que nós temos que aprender. Que todos venham saber, Pai, que o estudo é quão importante que é a oração, Senhor. Quão importante é saber, conhecer. Eu quero saber muito mais do Deus que eu creio, que eu vou morar junto com Ele. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, exaltamos o seu nome, abençoe a vida de cada um, a família de cada um. O Senhor sabe, meu Pai, o que fazer, como agir, da forma que agir, e que em nome de Jesus, mais lives como essa possam, meu Pai, aparecer. Levanta os mestres, Pai, e os que estão escondidos, o Senhor traz eles para fora. É momento, meu Pai, de aprendizado nas igrejas. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Para a glória do teu santo e poderoso nome, assim nós agradecemos e engrandecemos o Senhor, em o nome de Jesus. Amém, meu pastor? Grande abraço aí, fica à vontade. Amém. Quiser encerrar, fica à vontade aí. Amém. Deus te abençoe. Sempre uma honra. Eu vou estar encerrando aqui. Deus abençoe a todos. Amém. Graça e paz. Vai. Amém.